Maria Castro Martins Lopes, nasci a 29 de nove de 1965. E nasceu aqui? E nasci aqui, sou filha da terra. Os seus pais já eram daqui? A minha mãe, sim, o meu pai era da Bostorenga, mas aqui sei lá, precisamente a 7 km daqui, tudo perto, a freguesia é a mesma. E pronto, e o meu pai, eles casaram, vieram viver aqui para a aldeia. Desse casamento nasceram 4 bebés, mas infelizmente morreram todos ao nascer. Fiquei só eu e fiquei por aqui. Eles estavam aqui e eu nunca fui para lado nenhum. Eu gostava muito da imigração, meu marido imigrou, mas eu era filha única. Pronto, não sou filha única, mas sou filha única, viva. E então a minha mãe muito doente e eu nunca fui para lado nenhum para cuidar dela. E pronto, e fiquei sempre aqui na aldeia. Quando é que o seu marido imigrou? França. Mais ou menos em que altura? 30 anos atrás. E os seus pais faziam o quê? Era a agricultura. É o que eu faço ainda hoje. Eu ainda hoje preservo a agricultura. Eu tenho muitos animais. Eu tenho porcas a criar, eu tenho 2 touros, eu tenho frangos, tenho galinhas, tenho frangos de carne, galinhas para ovos, tenho coelhos, tenho leitões. Pronto, eu ainda hoje preservo essas coisas. Ainda hoje andei o dia todo a semear milho, só agora que vim para cá, lavro as minhas terras. A minha vida é mesmo a agricultura. Cuidei deles até à morte. O meu pai, que morreu agora em agosto passado. Cuidei da irmã dele também, que tive na minha casa precisamente 14 a 16 anos, acamadinha, pendente de mim para tudo. Sou mãe de 3 filhos. Vivem todos cá? Não. 2 estão aí na freguesia, um em Telhadela, outro na Ribeira. O caçula emigrou, foi para a França. Mas está de volta agora para o mês que vem à casa. Deve estar a começar a fazer a mudança. Também já tem 3 filhos. Esse meu filho teve lá 8, 9 anos imigrado e agora resolveu vir embora. Eles estudaram aqui, os seus filhos? Sim, sim. Mas não. Sim. Ainda havia primária na altura. Quando é que deixou de haver a primária? Sei lá. Já o Afonso já não tinha, sei lá, já se calhar já caminha alguns 15 a 20 anos. Quando fechou a primária tiveram que ir Para a Ribeira, para a Ribeira. E estava ainda hoje a agricultura? Sim. E tinha gado. Vende esse gado, é para o seu consumo? É só para nós, família, para mim e para os filhos. E já era assim para os seus pais? Ou eles... Sim, o meu pai não, era só para nós mesmo. E eu continuo hoje também, não comercializo nada. Tenho tudo, carnes, a única coisa que eu compro é peixe. Mas eu tenho os legumes todos que eu ainda cultivo e tenho as carnes. Antigamente como é que era em relação ao peixe? Olha, no tempo da minha mãe era um bocadito de fome. Comprava-se as caixas da sardinha, salgava-se a sardinha, não havia arcas, aquilo era um inferno, porque a carne ia para o sal e ganhava ranço, aquilo, ai sim, que a gente passava. Vinha aqui um sardinheiro lá de baixo, da torreira, e traziam caixas de sardinhas. E a minha mãe comprava e metia no sal. Para esta altura, aquilo estava tudo cheio de ranços, também já havia poucas para esta altura, mas a gente comia com as batatas cozidas e aquilo cozido, ia para de molho, mas aquilo, ai sim. Como é que era a alimentação nessa altura? Estava agora a falar, mas como é que era geralmente? Ela não era má, porque o escoado, não sei se sabe o que é, ainda hoje eu preservo isso. É as batatas e a hortaliça à noite. Em casa da minha mãe sempre se comeu batata cozida e hortaliça à noite. Não havia era assim muita coisa mais. Pronto, a sardinhita já não gostava, comia só as batatas e os couves e o azeite. Não temos como hoje. Hoje a gente come todo o peixe e mais algum. Não, era as sardinhas e o bacalhau, era a comida dos pobres. Mas eu ainda hoje preservo, na minha casa come-se sempre as batatas e os legumes à noite, as hortaliças. Eu também como ao meio-dia que nós comíamos, mas à noite é sagrado. Não faço outro tipo de alimentação. Ao meio-dia ainda faço, mas à noite não. Até ao domingo, à noite, eu faço hortaliça. E há sempre sobras do almoço, porque eu todos os domingos ponho ao forno, como tenho as minhas carnes, mato touros, ainda matei um por Natal que pesou 290 quilos. E ficou tudo em casa. Foi parte dele para os filhos e ficou o resto em casa. Eles vêm todos os domingos cá e à sexta-feira. E os legumes
fazem parte. É aquilo que eu trago dos sabores da minha casa, da minha mãe. Eles fazem falta. E os meus filhos também já estão no mesmo. Gosto muito de viver aqui. Isto é muito silencioso, é muito pacato, é tranquilo, os passarinhos. Veja que até houve uma coruja que foi fazer um ninho de corujas na minha casa. Tenho 3 corujas bebés. Isto é um paraíso. Ela escolheu a minha casa para vir fazer o ninho e ter as suas crias. Que incrível. E eu todos os dias vou lá visitá-la. Nunca quis morar noutro sítio? Sim, quando era mais nova ainda pensei, mas como a minha mãe não tinha mais ninguém, era bastante doente, eu nunca pensei, não ia abandoná-la. Tanto que o meu marido emigrou e eu fiquei com os filhos, com os 3 filhos. O seu marido teve muito tempo imigrado? Ainda foi uns 20 anos. E os seus pais, pronto, eles dedicavam-se à agricultura? Mas a agricultura só mesmo para consumo, não dava mais nada. Não faziam mais nada além da agricultura, só trabalhavam na agricultura? Sim, porque nós aqui, à nossa volta, nós vimos muita floresta. E nós, devido ao nosso meio, também de subsistência, é floresta. O que é que havia e há ainda hoje na floresta que... É o eucalipto. Eles estão a querer dar cabo de tudo e isto é uma fonte de riqueza muito grande, porque se nós não tivéssemos aqui a floresta, nós não... Hoje já há carros, as estradinhas estão boas e vão para fábricas, para a zona industrial, para a barbearia, para o concelho. Mas de antes não havia nada. Se não fosse as madeiritas a dar algum, nós... Pronto, porque a gente tem que pagar a eletricidade, tem que pagar... Eu já sou do tempo, quando criança, de que não havia eletricidade aqui na aldeia. E eu era uma privilegiada. Nós, a casa da minha mãe era, porque esta casa que está aqui atrás de mim, antiga, já se vê que ela é centenária, não é? E ela era da nossa família, era de uma irmã da minha avó. E eles viviam muito bem naquela altura. E então ele era muito, como eu ia dizer, muito habilidoso e fez uma turbina para fornecer energia para a casa dele e para a nossa casa. Não havia mais luz nenhuma na aldeia e nós tínhamos a luz à noite. Ele ia de manhã desligá-la e à noite ligava. Já naquele tempo, os outros era a luz da candeia e nós já naquele tempo tínhamos... Sim, eu era criança, já tinha os meus 12 anitos, mas lembro-me muito bem disso. Eu já fazia os meus deveres da escola à luz e os outros era a candeia. Pronto. E a eletricidade era produzida ali através do rio? Sim. Ele era habilidoso e através do rio, sim. Como é que se chamava esse senhor? Manuel. Para uns 45 anos devemos ter aqui a eletricidade. Era uma tristeza, porque eu ainda tenho lá as candeias. Eu ainda não pus para o lixo. Aquilo é antiguidade. E aquilo era preciso, não é? Nós tínhamos já luz. Mas para ir aos animais, ou o quê, era só dentro de casa. Se o meu pai fosse tratar dos animais de noite, eu tinha que levar a candeia para ver. Porque era uma tristeza. Hoje eu acho que hoje, a nossa vida da aldeia, hoje é totalmente diferente. Apesar que era um calvário, irmos com os bois, a minha mãe, o meu pai tinha bois de trabalho, para labrar as terras era com os bois, para trazer as coisas para casa era com o carro de bois. Eu tenho histórias que não são nada agradáveis, porque o meu pai era da Bostorenga e a casa lá do meu avô era uma casa já na altura muito... Não era rica, mas havia muita lavoura, não havia fome. Criava-se muito milho e trigo, nunca houve fome. Outras casas nem tinham milho para cozer o pão. Nós, mesmo na casa do meu pai, houve sempre. Então, quando o meu pai herdou as terras e o meu pai ia lá fazê-las, e ele passava a levar o estrume dos animais, porque naquele tempo não havia galinhaço, não havia adubos, não havia nada. Eram as fezes dos animais para estrumar para o milho produzir. Então o meu pai, não sei como é que ele se aguentava, ia sempre de noite com os animais a levar o carrito do estrume para a ribeira. Havia um padeiro que vinha aqui, mas isto é verdadeiro, isto não é uma história, porque eu acho que ele ainda está vivo, esse padeiro. E ele vinha cá trazer o pão todos os dias. E às 3 da manhã ele passava por o meu pai sempre no mesmo sítio.
Ele andou uma semana, por incrível que pareça, aquilo era uma condena, sei lá, não sei, sempre no mesmo sítio. O homenzinho diz que era o lobisomem que estava na estrada de Vilarinho, nunca mais trouxe o pão até hoje. E não era nada, era o meu pai. Mas ele via um homem e uns bois àquela hora, todas as noites, ele andou uma semana a ver. Aparecia ele sempre no mesmo sítio, nem mais à frente, nem mais atrás. Meu pai ia para baixo, o carro dos bois, e ele vinha trazer o pão para nós de manhã, de madrugada. E o meu pai ia levar a estrumar as terras lá para baixo, para a ribeira, que ainda hoje as fazemos, e no mesmo sítio, o padre encontrava o meu pai. E achou aquilo que não era comum, não era vulgar. E ele não acredita se falar hoje com ele, porque ele ainda está vivo, infelizmente o meu pai já não está, e ele achava que era um lobisomem que estava na estrada de Vilarinho e nunca mais trouxe carne no pão. E não era, era o meu pai, a levar o estrume para as terras todas as noites, pronto, nestas alturas, não era? Para o que se tinha que celebrar as terras. Hoje não, hoje eu tenho 2 tratores, hoje é totalmente diferente. Eu faço o trabalho todo num dia e o meu pai levava meses. Andámos a labrar terras de maio até junho, até aos finais de junho, porque era tudo manual. A agricultura hoje está totalmente diferente, mas eu ainda a preservo. Como eu lhe disse, eu tenho tudo. Para mim, ainda é as coisas de que era antigamente, só que são mais melhoradas. Porque eu tenho muitos animais, porque eu vivo da agricultura mesmo. Meu marido trabalha noutro ramo, mas eu vivo das terras. Antigamente, como é que era a rotina? Isso era muito complicado. O meu pai aquecia na sartén, que é uma frigideira, uma broa, porque não havia frigoríficos, e ele cortava a broa e punha a ferver aquilo com uma água e com uma colher de unto e ia trabalhar assim. De manhã, era o pequeno almoço dele. E a minha mãe já bebia o leitito que a vaca dava, quando íamos ele, e eu também. Ele não, ele levantava-se muito cedo, às 6 da manhã já andava pelas terras, tinha que ser, pelo menos no verão. Andou sempre a pé, o meu pai andou a pé até aos 80 e tal anos. O meu pai nunca teve carro. Meu pai viveu mais anos porque ele andou sempre a pé. Ia e vinha a pé. E levantava sempre cedo, não sei como é que o meu pai aguentou. E foi assim a vida deles, pronto. E ao meio-dia era a carninha que nós matávamos um porco por ano, também criado em casa, ia para a salgadeira, e depois era cortado assim aos bocados, e fazia-se os feijões, e as batatas, e as couves, e era o nosso, eu chamava o caldinho, tudo picadinho, miudinho, era o que a gente comia. E as couves às vezes a dançar, quando não havia muita batata já. E olha, era saudável. Dona Maria começou a trabalhar no campo muito cedo. Sim. Desde pequenina. E à escola ao mesmo tempo? Sim, eu só tenho a primária. Que tarefas é que fazia para ajudar, quando era mais novita? Não, era já com uma enxada. Já era com enxada? Não, eu achava batatas, cortava umas, eu achava milho, cortava outro. Mas foi assim que eu aprendi, desde pequenininha, e foi assim. Porque há coisas que nós temos que fazer manual, os tratores fazem muito, mas é numa fase. Depois é preciso tirar a batata, é preciso sachá-la, é preciso adubar, é preciso sulfatar, e isso tudo dá trabalho. Eu podo vinha, tenho o meu vinho do consumo, é todo meu. Eu podo a vinha, eu sulfato a vinha, eu faço esses trabalhos todos. E gosto daquilo que faço. Eu sou feliz daquilo que faço, porque senão eu não tinha tanta criação. Aqui na aldeia não há ninguém que tenha a criação que eu tenho. Normalmente tenho um porquito ou já nem, alguns já nem tenho. Gado de corno, touros, já sou eu a que tenho. Eu gosto e depois dá-me muito gosto. Eu mando abater uma res no matadouro e mando umas bacias para a casa dos filhos. Eles, não precisam de estar a comprar. Dá para nós e dá para os meus filhos. E gosto do que faço. Praticamente tudo se dedica, mas é tudo pouquinho. Mais sou eu.
Eu ainda cultivo 3 canastros de milho por ano. O meu gado é criado a milho. Os meus animais são todos criados, pouquinha ração eles comem. É tudo ainda antiguidade. Daí que a carne não tem, não tem nada que se pareça com a carne do talho, nada. Eu faço um tacho de rojões, a aldeia toda fica a cheirar. E o milho que cultiva, os seus pais também já cultivavam milho? Sim. E fabricam, moem esse milho para fabricar Sim. broa? Eu não. Eu sei fazer, mas não me dou ao trabalho. Pronto. Então o que faz? Vende o milho? Não vem. Não. É todo para consumo dos meus animais. É para alimentar os meus animais. E depois eu como a carne deles. Mas antigamente havia aqui moinhos. Sim, e a minha mãe cozia o pão. Mas eu detestava e por isso acho que foi uma coisa negativa. Porque não havia frigoríficos e cozia o pão de 15 em 15 dias. Depois aquilo ficava tudo bolorento e com fio. E a gente tinha que comer ou então não passava fome. Era mesmo assim, não havia dinheiro, porque não havia trabalhos assim e não havia dinheiro. Que outros ofícios havia aqui na aldeia, além da agricultura? Era só mesmo a agricultura. E pronto, e os montes, as madeiras, porque não havia mais nada. Havia madeireiros, é isso? Sim. O que mais é que retiravam da floresta, além da madeira? Olha, não se tirava mais nada. Tirava só um matito para fazer a cama aos animais e não se tirava mais nada. E não havia plantas que usassem em chás ou para fins terapêuticos? Sim, assim, mas já era mais para trás. Na minha mãe já não, na minha casa não, assim mais para trás. Talvez estas que estão aqui na foto, essas sim. Nós não. Sim, eu ainda uso hoje um chás, mas não agora já é mais moderno. Eu vou pesquisar à net. Não é que tivesse vivido esses tempos. A minha mãe também, coitada, também não podia, olha. Pronto, essas coisas não tenho muito em memória, não. Quando era mais nova, quando precisavam de ir, por exemplo, ao médico? Olha, avançávamos aqui à Lomba, íamos para a Telhadela, não sei se conhece, e havia um médico que era um santo, e ele nem cobrava dinheiro das consultas, sabe? À freguesia toda. Era o único na freguesia? Era aquele médico, e ele tinha que viver de alguma coisa, não sei o que ele fazia mais, onde ele era mais médico. Mas eu sei que nós íamos lá à casa dele e ele tinha sempre muita gente lá à espera para ele atender e a minha mãe nunca pagou um tostão, escudos na altura, de consulta. Ele sempre me consultou a mim, à minha mãe e a nós todos de casa, à minha avó, de graça. Ele fez os partos da minha mãe, que não foram nada bons, e nunca levou dinheiro. E ele vinha aqui fazê-los. Ele vinha de cavalo. Quando não havia situações de que não se podia lá ir à casa dele, ele vinha. E vinha ele cá. Por isso ele também deve estar no céu, porque ele também foi muito bom para a aldeia. Havia feiras por aqui? Não. Não levavam o vosso gado para feiras? Não. Sei que ainda me lembro o meu pai ir a Estarreja, levava feijão e trazia trigo para cozer. Trocava-se as coisas. Ia carregado daqui para Estarreja, pé, com feijão, e vinha com outras coisas que a gente não tinha, também a pé carregado, não havia transportes. E trazia, por exemplo, roupas, sapatos, como é que vocês compravam essas coisas? Havia aqui alguém na aldeia? Não, tínhamos que ir fora. Eu ainda me lembro, o meu calçado era dos tamancos, umas só casitas, e aquilo as solas eram de pau, e eu também era marota, rompia as solas, e depois olha, aquilo era só umas por ano. Íamos comprar a Valcambra, íamos a pé até à Decide, e depois é que apanhávamos já naquele tempo um autocarro que ia para Sever de Boga, para lá, e chegávamos à Decide e vinhamos carregados outra vez para cá, e ainda são uns 10 km daqui à Decide. E se fôssemos para a Albergaria era igual. Não havia nadinha aqui onde a gente comprasse nada.
Da mercearia, sim. Mercearia sempre Havia houve. aqui na Sim, aldeia. mercearia sempre houve. Sei que a mercearia começou na casa da minha avó. Mas depois a minha avó ficou viúva, passou o alvará. E o alvará ainda existe hoje na mesma casa, mas essa casa também fechou. Ainda se manteve aberta há alguns anos. Hoje não temos um café, não temos uma mercearia, hoje não temos cá nada. Era o café que se fazia na chaleira, punha-se no lume, nas brasas, uma panela pequenina e punha-se umas colheres de café e aquilo assentava à borra. Era o café era antigamente, era assim, uma cevadinha, chamamos nós agora. Ia-se comprar algum arroz e um bacalhauzito e uma massa e eram as nossas compras. As bolachas Marias, quando calhava, não era sempre, havia. Porque eu nunca me lembro de não ir à mercearia não haver as coisas, não havia dinheiro. E ia tudo para o livro, para se pagar no final do mês, porque não havia dinheiro na hora para pagarmos. E as pessoas confiavam na aldeia, olha, pronto, pagava-se ao fim do mês, ia-se vendendo fiado. Mas eram bons tempos. A aldeia tinha muitas crianças, hoje não. Lembra-se de algumas brincadeiras de criança? Ao que é que se brincava? Então a gente jogávamos a tudo. Eu era uma Maria Rapaz. Eu ia subir as árvores, íamos às escondidas. Íamos para os montes, jogar à bilharda, com pau. Eu tive uma infância, apesar de eu ter uma asma muito grave e faltei muitas vezes à escola por causa da minha falta de saúde, eu fui muito feliz. Eu brinquei muito. Eu ia para cima das árvores, não sei, eu não vejo hoje as crianças ter essa felicidade. Eu até me dizia que eu era a Maria Rapaz, eu estava em todo lado, eu sempre a sassaricar, havia as festas e os ranchos, e eu cá embaixo ia com os meus primos. Minha mãe não ia, mas eu ia com os meus primos. E eu dançava como elas, já de pequenina. Eu sempre fui assim, bem disposta, ainda hoje é o dia que eu agora com a epidemia, não. Eu vou para as festas, eu ando sempre a dançar. Ainda há muitas festas aqui na aldeia, das mais antigas, mudaram? Mudou, agora com a epidemia mudou. Havia uma festa aqui anual, que era o Santinho San Roque. Agora com a epidemia nunca mais se fez nada. Pronto. Mas quando é que é essa festa, normalmente? É 16 de agosto. Pronto, agora já não é assim tão boa. Traz-se um conjuntozito ao sábado e outro ao domingo, e junta-se a família, e faz-se assim, e os amigos, pronto. Mas quando eu era mais pequena era melhor. A nossa capela era Romeiros e vinha muita gente de fora, a pé, não havia outros transportes, e pernoitavam de sábado a domingo por aí, debaixo das sombras das ramadas, porque agora até já não se vê poucas ramadas, e parecia concertinas. Eu ainda me lembro disso, que eu andava por aqui e a minha mãe passava uns trabalhos, porque eu não parava em casa nessa noite, ainda era criança. E era muito divertido, porque as pessoas vinham e traziam concertinas e toda a gente cantava e toda a gente tocava, e isto era uma romaria autêntica, em ponto pequeno. O lugar era pequeno, mas íamos lá para o lado de baixo, debaixo das ramadas, era uma festa, com as pessoas lá a pernoitar, que traziam as mantas, e a concertina não faltava, era concertinas por toda a aldeia. Era muito, acho que era melhor do que hoje. As pessoas, hoje não, hoje se vem alguém fazer promessas é de carro, a gente nem os vê. Eles não, pernoitavam aqui, estavam aqui 2, 3 dias, era muito lindo. A gente olhava para lá, como agora, com as árvores cortadas, e via as pessoas a descer, já na sexta-feira, a fazerem filas, vinham de todo lado. Era bonito, era bonito. Vinham fazer promessas ao santo, é isso? Sim, e depois faziam as promessas e ficavam aqui 2 e 3 dias. E tinham procissão? Sim, tínhamos procissão. E quem é que organizava a festa? É a comissão de festas, ainda hoje é assim, temos procissão. Como é que se faz no meio essa comissão? Sim, de um ano para o outro. E que mais festas, além do... Não, temos agora tínhamos a festa da aldeia, quando isto passou à aldeia de Portugal. Agora com a epidemia não tem feito nada. Vamos ver agora daqui para a frente
E assim, na Páscoa, no Natal, fazem alguma coisa de especial? Não, não, não. É só passa a cruz e as famílias juntam-se. É assim, mais ou menos isso. Pratos típicos aqui da aldeia. Isso é carne assada, na vitela, o ensopado. Pronto, e o escoado, o bacalhauzinho. O bacalhauzinho. Eu agora como o ano inteiro, porque tenho vitela minha, porque de antes não era. Era só mesmo pela festa, o ensopado e a vitela. Hoje não. E comíamos também o leitão para a festa. Hoje não. Eu tenho as minhas porcas a criar, eu como leitão todos os domingos, se eu quiser. Hoje é totalmente diferente. Em casa, quando em casa dos meus pais era, só se comia vitela nas festas. Quando nós íamos à casa dos outros e quando eles outros vinham à nossa casa, que é a aldeia. Mas era um arrozinho, umas batatinhas, umas couves, e o peixinho, a sardinha, o bacalhau, o cheiro. As que a gente come hoje uma posta dava para uma família inteira, aquilo era só mesmo para dar sabor. E doces? Doces, bolos? Há assim alguma coisa Sim, típica aqui da aldeia? temos aqui os doces e as cavacas. Por acaso, aquele senhor que veio, magrinho que está aí, o Alexandre, ele ainda preserva isso, ele ainda faz e vende. Mas o que é que leva de ingredientes? Leva ovos e açúcar e farinha, mas aquilo é muito bom. E as cavacas, não vejo cavacas nenhumas tão boas como feitas dele. O avô dele fazia, já antigamente, e eles ficaram com o segredo. E elas são deliciosas. O segredo é segredo de família. Mas aquilo agora não tem assim tanta venda, mas quando é assim pela Páscoa, aquilo, Deus me livre, eles vendiam para aí muitos quilos, andavam semanas e semanas a cozer, o avô dele, já antigamente. Esse doce é mesmo típico daqui. Eu sempre os conheci, eram os vizinhos meus e tinha uma confeitaria e tudo. E era só confeitaria ou era padaria também? Não, era só mesmo confeitaria. Ele só fabricava doces e cavacas. Os moinhos eram de particulares, eram de família? Alguns deles ainda funcionam, não é? Sim, sim. O nosso já não funciona. Nós Também tinham muito. Também tínhamos, umas horas. Mas para nós dava. O nosso já roubaram tudo. Mas tem aí outros na aldeia que ainda funcionam, sim. Como é que funcionava esse sistema das É horas? um dia para cada um. Não era nosso, ele era, como é que vamos dizer, era de outras pessoas também da aldeia, não é? E depois havia uma distribuição, um dia por semana para cada pessoa, porque não havia mais nada. Hoje temos os moinhos elétricos em casa, mas antes não, tinha que ser tudo em moinhos de água. Era uma trabalheira a levar o milho para lá, carreiros de cabras, porque o nosso ainda é assim, a trazer a farinha para cima. Era uma trabalheira muito grande mesmo. Hoje não. Por acaso os moinhos daqui do Regatinho até vão lá carros à beira, mas o nosso não, o nosso fica num sítio que é mesmo carreirinhos estreitinhos, assim como este, tudo cheio de silvas, que quase já nem se sabe passar a ir a pé lá. Não estavam todos ali embaixo, naquela zona? Sim, só que o nosso é do lado de cá e os que estão atuais em funcionamento são do lado de lá. Quantos é que ainda estão a funcionar? Tem ideia? 2, Eram quantos, antigamente? mas não deviam ser uns 5. As pessoas iam lá, moíam aquilo que tinham, não é? Da sua Sim, produção. sim. E ainda tinham que guardar, porque senão que as famílias que não tinham roubavam tudo. E onde é que guardavam? Quando é que guardavam, passavam lá a noite ou o dia a guardar, porque punham a moer. Se não tivesse ninguém presente, quando fosse lá chegar, o moinho já estava varrido, já não havia farinha nenhuma. Porque havia pessoas que tinham pouca agricultura e os filhos eram muitos. Havia casas com 10 filhos. E 10 filhos a comer todos os dias. Não havia. E tinham uma terra ou 2 ou 3 de milho. As produções não eram muito boas, porque também não havia adubos. Os adubos mudaram muito? Muito. E as qualidades. Porque eram aqueles milhositos que a gente semeava, que eu agora acho que já nem existe cá na aldeia. Os meus milhos hoje é tudo híbridos. Antes nem se falava em híbridos. Era um milhozinho branco e depois vinha um ventinho e aquilo partia tudo. E ficávamos sem milho.
O meu pai chegou a andar noites inteiras a partir as bandeiras do milho, quando começava a vir vento, porque senão ia tudo para o chão. Sozinho. Eu também às vezes não queria ir, a minha mãe também não ia, ele ia sozinho. Noites inteiras o meu pai nas terras a partir milho. Ai, ele trabalhou tanto. Mas não era só ele. Porque estes milhos livres já o vento não pega. Mas não havia. Isto só agora é que veio mais tarde. Mais tarde? Sim. Mais ou menos por que altura? É uma coisa mais Há recente? 20 anos para cá. Mas não havia. E depois também o milho híbrido papão não é assim muito bom. Ainda há quem tenha esse milho branco para cozer, quem cose a broa. Por exemplo, a Carla, a mãe da cose a broa, e ela semeia uma terra desse dito milho ainda preserva. Este também se faz, mas diz que fica mais, um pão mais fica de caminho mais seco. Porque eu já tenho comido broa de milho híbrido e eu até gosto. Acho que até é mais doce, o milho amarelo. Mas diz que ao outro dia que ela já está mais seca, eu não me dou ao trabalho, eu compro e pronto. Pode ir bem à porta. E eu compro isso. Não. É a única coisa que eu compro mesmo é o pão. Eu já cozi, eu já tive trigo muitos anos. Mas agora nos últimos anos não está a produzir e eu também já não... E fica muito dispendioso porque não temos mão de obra. É uma coisa que faz muito pó. Eu, como asmática, não posso lidar muito. As máquinas aqui não vêm. Tinha que ser com mulheres a fazer horas, meio-dias, para apanhar, para enfaixar e para malhar. Agora não há mão de obra. As aldeias, eu falo pela nossa, foi tudo embora. E os que não foram, arranjaram outros trabalhos, empregaram-se. Depois não temos ninguém para fazer umas horas. Ou tu fazes, ou fica sem fazer, porque está a população muito envelhecida. Os novos foram à vida deles. Eu tenho 3 filhos, não tenho cá nenhum. Vem agora um. Mas ele também não se vai dedicar à aldeia. Ele já comprou um negócio fora daqui. Ele só vem aqui dormir. E é assim, porque isto não dá dinheiro. Isto é um hobby. Eu sou feliz assim. Mas eu também digo, se não fosse o salário do meu marido, também se calhar não podia. Porque as terras não dão para elas. Eu, para comprar as sementes, tem que ser com o salário dele. Porque eu também não faço contas. Porque eu, se fizesse contas, se calhar até dava. Porque é o preço que as coisas estão hoje. As minhas carnes têm preços. Eu não as compro. Mas se fosse a comprar, eu também tinha que gastar o dinheiro. Se calhar, se eu fizesse bem as contas, eu também tinha já um bom salário. Com os adubos, a produção melhorou muito. Muito. Por que altura é que começam a usar adubos? Foi há 20 anos para cá. Só Era só estrume e a cinza. As coisas não davam. A gente tinha pouquinhas batatas. As coisas não davam. Eu agora, atualmente, já estou a retirar os adubos das minhas terras também. Agora estou a usar mesmo o estrume dos meus animais e galinhaço dos aviários. E quero ver se este ano, já nas batatas, já não pus adubo. Este ano. E quero ver se no milho também não vou pôr. Se der-me um bocadinho de quebra, mas também não são químicos. Para já tiveram um aumento muito elevado. O preço? Sim, sim. E além disso, se eu puder produzir menos, mas com mais qualidade, eu já cheguei a essa conclusão. Se tiver menos qualidade, menos quantidade, mas com mais qualidade, também, como não é para comercializar. Que mudanças é que se deram aqui na paisagem com o passar dos anos? Está igual. Está igual? Está igual. Não se registaram diferenças nenhuma? Não. Olha, a única coisa que se registrou aqui foi o alcatrão, que havia uma calçada, mas olha, já está lá a calçada a aparecer. Isto era uma calçada. Porque de resto está igualzinho. Mesmo a parte da floresta aqui à volta? Sim, sim, está tudo igual. E houve algumas culturas que desapareceram? Sim, o linho. Aqui na aldeia? Sim, havia quem o fizesse, os antigos. A minha avó, ela tinha muita produção de linho e tecia, que ela tinha muitas coisas de linho, não sei para onde é que ele foi.
Mas ela tinha um tiar, hoje já está em cinza, com muita pena minha, porque eu tinha que gastar muito dinheiro para o pôr em ordem, e ela tecia. A minha avó era formidável, a minha avó, mas quantidade de linho. E as ovelhas, elas também davam a lã, e ela também fiava a lã e fazia as mantas de ovelha, também no tiar dela. As noites de serão eram feitas, mas linho com qualidade, que eu não sei para onde é que anda esse linho. E também ela fiava e fazia... Sim, sim. Era tudo por mão dela. Eu acho que não vendia. A minha avó era muito habilidosa. Ela fazia a camisa para os filhos, para o marido de linho. Ela tecia e depois fazia as camisas. Fazia ela. Fazia ela. Chamadas ceroulas, que antigamente se usavam, assim, para os homens, era ela que também fazia. Ela desde a sementeira do linho, e depois ela fazia toalhas, a toalhas ainda tenho algumas, peças que eu não sei onde é que ela tinha, muitas peças de linho, não sei para onde elas foram, ninguém sabe delas, não sei. E pronto, ela tecia muito. Ela tinha baús grandes, que eu ainda me lembro, eu abria aquilo e aquilo tudo cheio ainda não estavam utilizadas, pronto, ainda estavam em teia. Eu ando com elas, eu uso. Ainda as usa? Eu ainda as uso, não é porque eu precise, mas eu faço todo o gosto porque é um bem que era da minha casa. E depois eu sabendo que foi a minha avó que semeou o linho, a minha avó que o zelou, porque o linho dá muito trabalho até tem que ser corado para branquear. Tudo. O processo do linho é uma história muito grande. E ela tecia no tiar dela e depois ainda fazia as camisas para os filhos e para o marido. E ela tinha 3 filhos. E isso era de louvar. Elas trabalhavam muito. Como é que se branqueava? Era nos coradouros, à chuva. E tinha aqui para debaixo da água, tinham a cinza, sabe o que é cinza? De queimar o fogo, faz a cinza. E a cinza era o sabão. E botavam em alguidares grandes, e a cinza que ia clareando. Eu ficava branquinho com a cinza. Ficavam lá de molho? Sim, muito tempo. Iam lavando, iam mudando a cinza, mudavam a água, e era assim o processo do linho. Mas isso já feito, já em tiar. Até que elas iam para o coradouro, tinham coradouros próprios, e elas não podiam sair de lá, porque senão, quando chegassem lá, já não havia nada. Tinham que estar lá a guardar. E onde é que eram? Os coradouros eram ali abaixo? Sim, à beira de onde estão os moinhos. Tem lá, aquilo chama-se lá mesmo os coradouros de linho. Aquilo foi feito propositamente para isso. Tinha o tanque, e elas lavavam, e punham a corar e punham outra vez na água, na cinza, mas tornavam a trazer para casa, porque não podia ficar lá, porque senão encontravam um sítio. E no dia seguinte voltavam mesmo. Isso era vida de muito trabalho. Ainda há algum desses coradouros ali em baixo? Sim, ele está lá. Está o lavadouro, e aquele terreno que está à beira dos moinhos, aquilo é onde se corava a roupa. O rio era para regar a agricultura. Pois, ainda hoje usamos o rio para a agricultura, para a rega. E olha, e mais nada, e para tomar banho. E nós aqui até fomos sempre muito felizardos, mas os vizinhos de baixo, por exemplo, na Bostorenha, na terra do meu pai, era para lavar a roupa. Havia umas pedras no meio do rio, eu ia para lá e não gostava nada daquilo, com os pés, não havia galochas, e a gente estava lá agachados a lavar a roupa no meio do rio. Nós aqui não, tivemos sempre lavadouros, mais bem feitos, mais mal, mas tivemos sempre. Feitos por habilidosos, entretanto depois a Câmara, agora estes últimos anos, é que pôs mãos à obra, porque aquilo não tinha as condições que tem hoje, eram umas pedras. E foram fazendo as levadas para trazer a água para moer, e aproveitavam para isso tudo.
não estavam bem feitas, mas dava, precisamente para lavar a roupa, porque não precisávamos de ir para o meio do rio. Tinham ali o lavador? Sim, não era muito bom, mas era. Usaram o rio até muito tarde, quando é que tiveram água canalizada? Isto é água canalizada aqui, foi há 20 anos só que ela chegou aqui, a água camarária. Não, eram estas fontes. Nós nunca fomos ao rio, era mesmo só para regar. Mas o mais eram estas fontes, acartava-se a água para, ainda sou desse tempo, para as cantareiras, havia umas cântaras assim desta altura, e tinha que se encher, porque gastava-se muita água. E com os animais, porque na nossa casa houve sempre muito gado, porcas também já no tempo da minha mãe a criar, e bois de trabalho, e os animais precisavam de beber água. Não é? Havia, pronto, não era água canalizada como é hoje. Eu hoje tenho água camarária e tenho água de uma nascente própria. Eu não preciso de me deslocar e buscar água, porque, pronto, quando a minha nascente seca, eu ligo a água da câmara. Normalmente não tem secado e eu só pago a taxa, não tem. Está ligada, pronto, somos obrigados, mas não consumo água camarária. Nossas águas é das nascentes. Só consumo água do rio para regas, para culturas. De que material eram feitas as cantareiras? Era barro. Mas isso acho que não havia ninguém cá que o fizesse. Aqui na paisagem nada mudou, está tudo igual. Até Sim. a construção das casas? Pode haver agora uma ou outra casa mais moderna, mas acho que não mudou assim grande coisa. Eu sempre conheci o Vilarinho como ele é hoje. Eu também já estou quase com 60 anos, acho que não mudou nada. Pode ser ter havido uma casa ou outra mais pronto. Mas não... Não mudou nada, nem nos hábitos das pessoas? Sim, nos hábitos mudamos, porque nós íamos a pé e agora vamos de carro. Já isso já é... Hoje, numa casa, também já não há muitos, mas se houvesse muitos filhos, cada um tem o seu carro, não é? Eu já cheguei a ter os meus filhos todos em casa e todos, cada um tinha o seu carro. E Jesus, e eu, a levá-los à vacina, eu ia a pé daqui para a Ribeira com eles, que não tinha carro. E ajudavam-se antigamente na agricultura? Sim. E ainda se mantém hoje? Mantém-se, mas já há pouco, porque não há quem trabalhe a agricultura. E os velhotes também já não podem. Agora quase cada um faz o seu, porque as pessoas também já não podem, já está tudo na casa dos 70 ou 80 anos, essas pessoas também já não podem. Mas elas ainda têm. Ainda têm o milho para as galinhas delas, para criar um porquinho, para criar uns frangos. Pronto, ainda... As nossas carnes são diferentes do que ir ao supermercado. Se calhar fica mais caro criar em casa, mas pronto. E depois é um hobby, porque também senão não se passa nada. Se a gente não for para a terra, a gente nem se vê uns aos outros, estivermos todos em casa. Pois o que é que fazem aqui para o vosso entretenimento? Não fazemos nada, agora não fazemos nada. A epidemia veio e estragou tudo. Ainda tínhamos a festa da aldeia, que era muito engraçado. Agora, olha, agora é assim. Quase a gente passa um dia inteiro, uma semana inteira que não nos vimos uns aos outros. Cada um anda no seu mundo. Eu moro lá para trás. Se eu não precisar de vir aqui para a frente para a aldeia, não vejo ninguém. Os meus cães, os meus animais. Pronto, a minha vida é diferente. Pronto, não falo com ninguém, não vejo ninguém. Hoje, até nas aldeias, leva-se uma vida diferente. Se eu tenho algum tempo livre, eu vou para a net. Algum dia eu estou-me a ver na net. Nunca. Eu hoje digo, eu hoje não vivo sem televisão, mas sem net não vivo. E a gente, na net, está a viver o nosso mundo. Não temos... Estamos ali, é um vício. O meu marido diz, eu não sei. Eu disse, olha, eu nunca deixei de fazer as minhas coisas, mas eu gosto... A televisão, para mim, não me diz nada. Mas eu em pouco vou à net e vejo tudo o que eu quero. E eu tive que a pôr, porque o meu filho foi-se embora. Quando eles estavam em casa, eu tinha-os, por causa da escola deles. Eles foram-se embora, ele foi-se embora para a França, eu tive que
a adaptar às novas tecnologias. Ainda me deu um bocado aflita, porque eu, para estar a falar com ele por telefone, ficava muito caro, e não o via, e eu não podia lá ir sempre, e então tive que me adaptar. E faço videochamadas e vejo o que ele come, e ele vê o que eu estou a comer, e estamos todos juntos. Qual é a memória que tem assim mais na sua ideia? Ficam muitas. O meu pai ia para fora lavrar terras para outras pessoas, os bois, a favores, não corria dinheiro. O meu pai, havia pessoas que não tinham bois para fazer trabalho, para lavrar as terras, ou para ir buscar uma lenha para queimar no lume, ou umas outras coisas, ou umas espigas a tirar da terra, ou os cereais, o centeio e a aveia. E o meu pai ia buscar isso com os bois dele. E não ia buscar a uma pessoa, olha, fulano, tu precisava que me fosses buscar um carro de lenha. O meu pai ia, nunca levava dinheiro. Era tudo favores, era tudo... Hoje não há nada disso. Hoje a gente, se rogar, tem que pagar. Perdeu-se muita coisa na aldeia. Além de sermos poucos, pronto, é tudo a correr dinheiro. Mas, olha, o tempo mudou. A gente semeava as batatas, ou o que quer que fosse, nem precisava de rogar ninguém. As pessoas, olha, fulana anda a semear batatas, com um caneco, acendia-se o forno, fazia-se uma festa. Às vezes nem se semeava as batatas, que vinha chuva, comia-se a merenda e as batatas ficavam por semear. E juntava-se o lugar todo lá numa terra só. Hoje não, também somos pouquinhos, fomos desaparecendo, aos poucos. E os novos não se dedicam muito a isso. Eu tenho os meus filhos, eles não se dedicam nenhum à agricultura. E eles sabem fazer as coisas e dão muito valor, mas também me ajudam muito. Eles, quando eu tenho mais trabalho, eles oh mãe, deixe para o fim de semana que nós vamos ajudar, porque eles têm os trabalhinhos deles. E eles, pronto, também levam as carnes, e também levam ovos, e levam tudo que tem de fartura de casa. Mas não se dedicam. Bem, não têm tempo e depois também, olha, é assim. A vida mudou, mesmo nas aldeias mudou. Mas hoje trabalhar a agricultura na aldeia hoje também já não é difícil. Difícil, mas nos tempos dos meus pais. Uma vez fui com o meu pai buscar uma lenha e vi um boi quase enforcado. E o meu pai teve que cortar a coisa e eu quase que morri ao meu pai e o boi. E isto marcou-me muito. Também os tratores também são perigosos, mas é diferente. Era diferente. Era muito diferente, era muito trabalhoso. Mas houve muita gente a emigrar aqui na aldeia, quando Sim, era mais nova? sim. Iam para que sítios? Não sei. Normalmente foi tudo para a França. Ainda hoje há muita imigração daqui. Se iam legalmente, se iam clandestinamente? Ia de assalto. Iam assalto? Ia de assalto. Ai, não. Houve muita gente aqui? Sim. E ainda hoje estão lá. E depois a imigração é boa e é má, porque agora fizeram a família lá, nasceram os filhos, têm netos e têm bisnetos, e só vêm à aldeia em agosto. E agora alguns já nem vêm. E temos aqui já 2 famílias que, pronto, vieram para cá quando ficaram reformados, mas têm lá os filhos, os netos e os bisnetos, e agora não podem, e agora tiveram que voltar para lá porque a família deles está lá, e agora as casas estão fechadas. Porque é assim, a imigração é boa, mas é má. Por isso mesmo é que o meu filho vem agora embora. A filha vai para a primária este ano, e ele diz que não quer o estrangeiro, está muito bem, mas não está muito bem, e depois um dia não traz os filhos, então que vem agora embora. Porque senão um dia já nos traz. Apesar de estar muito mal, eu não fiquei muito bem com a ideia, mas tenho que o respeitar. Porque pronto, ele quer regressar, ele está lá muito bem. Ele mora em Marselha, aquilo é ao Algarve de Portugal. Eu, que tinha planeado ir agora lá há 15 dias, e já não posso ir. Posso, porque eu alugo lá qualquer coisa. Mas o meu filho não está lá, já não vou. Para já, vai viver comigo. E depois vê.
que é que ele vai fazer? Ele também ainda é muito novinho, ele só tem 26 anos e já chegou a ser diretor de uma empresa de energia. Portanto, ele tem cabeça. E ele diz assim, mãe, se eu conseguir subir aqui, eu também consigo subir aí. A aldeia tem perdido muitas pessoas. Sim. O que é que poderia ajudar a que as pessoas se fixassem? Eu acho que não vejo nada que possa ajudar. São coisas de que, pronto, é pessoais. Outros casaram com outros maridos do outro lado e foram para lá, viver para o lado deles. Estão mais perto de tudo. Acho que nada, eu acho que, pronto, apesar que na nossa aldeia não é isolada, temos boas estradas, temos tudo, mas pronto, as pessoas habituaram-se a outro estilo de vida. Eles gostam muito disto, mas é um fim de semana. Pois tem muitos turistas por aqui. Sim. Depois que bem haja quem organizou isto para a festa da aldeia, eu posso dizer que passa milhares de pessoas ao fim de semana aqui no Vilarinho. Sim. É uma pena não termos aqui um negócio, porque as pessoas ficam desgostosas, adoram isto, chamam isto um paraíso e não têm onde comprar uma água. A água temos nós grátis, não é? Mas não têm onde tomar um café, não têm onde façam uma refeição. Isto ia dar dinheiro. Eu não me meto já nisso porque eu já estou velha. Nem alojamento Não, temos um da Câmara. Isto está sempre cheio. É a escola que era antigamente da professora lá à frente, lá à entrada da aldeia. A Câmara fornecia uma casa para uma professora vir para cá, porque agora há carros, mas antigamente não havia, não é? E então elas estavam aqui o tempo todo. A Câmara pagava o alojamento, dava o alojamento. A Câmara fez uma casinha para ela, uma casinha pequenina, mas com os mínimos. E acabou a escola e a Câmara pôs obras, aquilo, remodelou aquilo tudo e agora é para esse fim. E diz que está sempre cheio. Eu vejo aqui muitas vezes consolam-se a passear e a gente vê que estrangeiros, até ingleses, que eu não sei falar, e às vezes eles não dão bem, depois não têm GPS e eles vêm até aqui à aldeia. Por acaso eu até tenho tido sorte, tenho-me encontrado a mim. E eu já percebo que eles trazem o mapa e eu vou lá levá-los, eles ficam muito agradecidos. E eles dizem que vêm por 2 semanas. E que isto é um paraíso. Pronto, é bom, é bom. Para quem gosta. Lembra-se do processo de atribuição à aldeia, do título de Aldeia de Portugal? Como é que foi e as pessoas reagiram bem? Sim, no geral foi bom. Foi bom para a aldeia? Foi bom, foi. Ainda poderia ser melhor se eu estivesse a explorar. Porque trouxe muita gente, vêm pessoas de todo lado. Chega a ver excursões, Setúbal, sei lá mais de onde. É bom. As pessoas são muito simpáticas e nós aqui também somos muito acolhedores. As pessoas dizem como é que vocês têm aqui uma beleza natural tão linda e estão perto de tudo, porque nós chegamos à albergaria, nós ou vamos para o Porto, estamos a meia hora do Porto, estamos a meia hora de Coimbra, estamos a 20 minutos de Aveiro, afinal não estamos tão isolados assim, não é? Estamos aqui num cantinho que é maravilhoso. Olha, tem os moinhos, tem os passadiços, tem muito verde. Pronto, eu que procuro mais. Pronto, tem sítios específicos que a Câmara fez para caminhantes e ao longo do rio, água pura, ou achamos nós que seja, não é? É muito branquinha. Pronto, tem os passarinhos, tem esse silêncio, pronto, é o que está, é o que temos. Temos lá em cima a escola, também que está agora com obras, já tem uma cozinha, procura muitas pessoas também para fazer exercícios, que eu nem sei muito bem, aí não estou muito, quem sabe mais é a Carla, que está à frente disso. Pronto, antes da epidemia, servia-se almoços em casas particulares. Eu, por acaso, nunca servi, mas, por exemplo, a Carla e outras pessoas serviam na própria casa deles. Isso era muito bom. As pessoas vinham de fora
e comiam os nossos sabores, as nossas carnes, e estavam em conjunto connosco. Era bom. Provavam as nossas, mesmo as coisas, e ainda chegaram, depois com a epidemia não, mesmo fora das festas da aldeia, as pessoas telefonavam se podiam vir e pagavam uma diária, eu não sei os valores, e tornavam a voltar, Há assim alguma lenda, alguma cantiga, alguns provérbios que se estejam a perder, de que tenha memória? Isso já não é bem comigo, isso as cantadeiras estão a colar a fotografia delas, coitadinhas. Não há assim nenhuma memória que tenha do tempo da sua avó, dos seus pais, relacionados com essas coisas? Sim, quando se tirava o milho fazia-se as folhadas, era uma cantaria, pronto, era bonito. Vinha muitas pessoas ajudar e depois nós íamos ajudar as outras pessoas e fazia-se o trabalho em conjunto e aí cantava-se muito. E lendas aqui da aldeia? Não sei. Tem o Cabeços dos Mouros, mas também não sei muito bem. Diz que isto foi habitado pelos mouros antigamente e diz que lá em cima há lá uma irazinha ao cima por acaso de um monte meu, de madeira, e diz que se for lá com o livro São Cipriano, que tem lá muito ouro, mas aquilo acho que só sai é cobras. Reza a lenda assim, mas eu não sei se isso é verdadeiro. É uma lenda, não é? O que tem lá um círculo tem, diz que era onde os mouros punham o ouro ao sol. Não havia árvores nesse tempo, aquilo é um alto, e que está lá enterrado. E que só sai de lá o ouro a ler o livro São Cipriano. Mas eu já fui para lá alguns curiosos e aquilo não bateu certo. Portanto, não sei, é uma lenda. Que outros pássaros, animais há por aí? Temos aqui muita coisa. Já não é em liberdade, mas temos muita coisa. Como o quê? Temos gaios, temos andorinhas, temos muitos melros, que nos devoram tudo. Sério? Sério. É difícil. Ui, eles levam tudo. Eu sei lá, temos mandarins, tem uma coisa aí. É jovens. Temos muita variedade de pássaros aqui. Para a caça, não? Nunca caçaram aqui nada? Sim. Temos o javali também, que nos destrói muito. É um inimigo muito nosso. E pronto, olha, e temos uma série também de jiboias por aí que nos andaram a pôr, para nos pôr medo. Eles puseram mesmo, foi para aí uns 10 anos. Andaram aí a pôr várias espécies. Elas adaptaram-se e agora elas aparecem a todo. Este ano ainda não, porque está muito frio. Mas é uma amiga que eu não dispenso bem vê-las. Eu dou saltos enormes. Não mato uma, não consigo matar uma. Mas eu tenho um horror a cobras. Tenho mesmo fobia. Não... E houve um ano que me entrou uma pela porta dentro e eu fiquei ainda mais assustada. Estava muito calor e eu abri a minha porta para vir um bocadinho de ar frio à noitinha e a gaja já me estava a ir lá para dentro para os quartos. E bem grande. Do que é que gosta mais aqui na sua aldeia? Eu, no geral, não sei. Eu gosto de tudo. Não sei, eu acho que eu gosto mais ainda é dos meus animais. De produzir a minha própria carne, de comer aquilo que eu produzo. Eu acho que estou apaixonada mesmo por isso. A sério, eu adoro aquilo que faço. E para sermos felizes temos que fazer o que gostamos. E dá-me um gosto, uma felicidade tão grande quando eu reúno à sexta-feira os meus filhos todos em casa. E os netos. Já tenho uma neta com 11 anos. E eu, à sexta-feira, sou para eles. A minha neta vem no autocarro, fica à tarde comigo. E depois eu, à tarde, já passo a tarde a orientar o jantar para aquelas pessoas todas. E a coisas, a saladas, tudo que eu produzo dá-me uma felicidade tão grande. De pôr em cima da mesa aquilo que eu cultivo, carnes, seja o que for, menos o pão. Não sei, eu acho que de ver os meus todos a comer que se consolam é uma felicidade tão grande.
Eu só deixo de cultivar a terra quando eu não puder de todo. Se eu estou muito nervosa, vou para a terra, já venho calma. Às vezes as circunstâncias da vida não são tão boas, uma doença, uma notícia ruim, coisas que nos acontecem no dia a dia. Eu fico muito nervosa, muito aflita e com os filhos doentes, uma notícia que não venha, eu vou para a terra, eu venho tranquila, eu não preciso de nada para tomar. Que bom. É um relaxante. Eu sou feliz a fazer o que gosto. Também gosto de passear, mas também não é aqui, para mim chega. Pronto, eles vêm cá muitas vezes, vêm ao domingo, os meus filhos vêm cá ao domingo comer, eu venho às sextas-feiras, à noite. Ainda cá estiveram na segunda-feira todos, estiveram na terça. E a mãe ainda prepara as coisinhas todas. É uma felicidade que não tem. Nada dessas coisas tem preço. É os momentos que eu levo e os meus netos. Eu brinco com eles, eu danço com eles, eu vejo vídeos na net de músicas com eles. Eu sou uma criança. Portanto, eu acho que se estivesse numa cidade não era tão feliz. Porque eu posso chamar, eu tinha que ir ao supermercado. E não é a mesma coisa. Depois tenho uma casa grande, chego a ter 20 pessoas à minha volta numa mesa. É muito bom. Acho que não trocava esta minha vida por mais nenhuma.